aula hoje, ela só vai funcionar se vocês participarem da aula, tá certo? Então, a outra turma foi muito boa a aula, participaram bastante, então só vai dar certo se vocês participarem da aula. Eu preciso ter interação de vocês hoje, preciso que vocês, em algum momento, abram o áudio, conversem comigo, porque vai ser uma revisão do que a gente viu antes do recesso. Uma revisão, mas com questões. Revisando, fazendo as questões. E aí, preciso agora, primeiro, logo, de uma resposta de vocês. Ainda lembram do assunto? Já esqueceram? Lembra mais ou menos? Lembra das fórmulas? Não lembra da teoria? Lembra da teoria? Não lembra da fórmula? Lembra de algumas fórmulas? Lembra de algumas teorias? Qual é a sensação que vocês têm após o recesso e o assunto aí? Me diga, por favor, no chat. Qual é a sensação que vocês têm? Caleb acha que lembra mais ou menos dos assuntos. Luiz acha que não. Ah, tá ruim ainda não. Ele acha que lembra, no caso. João, mais ou menos. Breno disse que treinou muito no recesso. Parabéns, Breno. E vocês? Como é que vocês têm a sensação desse assunto aí? Ok. Então, fica o primeiro desafio para vocês. Isso aqui não é uma atividade de casa. Isso daqui não é obrigado a fazer. Não dá ponto. O desafio é: topam fazer algo parecido com isso aí, mas o seu mesmo, do esquema, do mapa mental, do que você quiser chamar o nome disso aí, do assunto, não é obrigado. Os melhores mapas mentais, os melhores esquemas, eu vou postar depois nos slides, para que os próximos colegas, os outros colegas, possam estudar. Quem topar o desafio e fazer o mapa mental, me procura em qualquer rede social, Facebook, Instagram, qualquer rede social, meu nome vai ser Felipe Belis, tudo junto. Você me procura lá que você me acha. Aí você posta e me marca na postagem que eu quero ver o que você fez. Bota seu nome, tá? Posta, me marca na postagem. Eu quero ver o que você fez. E se você autorizar, e se tiver bonzinho, eu vou colocar aqui nos slides para que os colegas possam estudar pelo seu. Isso não é obrigado. Faz quem quiser. Tudo bem? Tudo certo? Alguma dúvida até aqui? Não. Então, hoje a aula é de revisão dos conteúdos que nós já estudamos, que foi leis de Newton e classes de força. Ô, professor, e vetores? Cadê? Você não vai revisar, não? Vou. É porque vetores é um assunto base para somar as forças em leis de Newton. Então, à medida que nós fizermos as questões de leis de Newton, a gente vai estar revisando vetores, tá? Então, fiquem despreocupados que vetores também está dentro ali. Porém, essa revisão só vai funcionar se vocês participarem. Se vocês ficarem caladinhos aí, sem escrever no chat, sem fazer pergunta, sem abrir o áudio para me falar se está entendendo ou não está entendendo, então eu não vou ter como ajudar vocês. Só vai funcionar essa aula se vocês participarem. Tá certo? Então, combinado? Teve dúvida? Pergunta. Lembra de alguma coisa? Eu perguntei? Responde. Não fica aí caladinho se escondendo, não. Tudo bem? Tudo certo? Ok, então vamos começar a nossa aula de hoje. Vamos começar. Bom dia, Alício. Quer dar algum recado para os meninos? Bom dia, estou só esperando aqui a professora Everilda, que a gente vai conversar um pouquinho com eles hoje. Tá. Viu? Mas pode começar na hora, eu mando mensagem. Tudo bem. Então, gente, vamos começar primeiro revisando as fórmulas, mas Belis não tem fórmula nenhuma ali no slide. Como é que você quer que eu revise a fórmula se não está no slide ali? Então, a ideia é todo mundo participar para a gente ver o que vocês lembram. Não adianta já trazer o slide com as fórmulas prontas nesse caso, porque eu não sei se está todo mundo lembrando ou não. Vamos lá. Quando a gente fala do assunto de leis de Newton, qual é a primeira fórmula que vem na sua cabeça aí? Qual a primeira fórmula que vem na sua cabeça? Perfeito, Bruno. Só faltou só uma coisinha nessa fórmula aí, Bruno. É FR igual a M
vezes A. Mas, professor, FR e F não dá no mesmo, não? Então, nem sempre. Se só tiver uma força, o FR, que significa força resultante, que é a soma das forças, vai ser só o F mesmo. Aí você está certo. Porém, se tiver mais de uma força, o FR vai ser a soma daquelas forças. Então é bom a gente sempre escrever FR ao invés de F. Tá certo? Mas não está completamente errado. E esse FR aqui? Ele é a fórmula da primeira, da segunda ou da terceira lei de Newton? Quem lembra? Esse FR igual a M vezes A. Ele é a fórmula da primeira, da segunda, da terceira. Perfeito, Breno. Perfeito, cara. Isso aqui é a segunda lei de Newton. E quem lembra qual é o outro nome da segunda lei de Newton? A segunda lei de Newton tem um outro nome. Princípio. Quem lembra? Princípio. É segunda lei de Newton ou princípio. Princípio da inércia é a primeira. João e Mariana. Princípio da inércia é a primeira. Primeira lei de Newton é conhecido como princípio. Vou botar aqui em cima, ó. Princípio. Lembrando que isso aqui está tudo nos outros slides, tá, gente? Quem não lembra de alguma coisa, pega os outros slides, dá uma olhadinha. A primeira é princípio da inércia. Exatamente, Luiz. Perfeito, cara. Isso aqui é a segunda lei de Newton, ou princípio fundamental da dinâmica. Perfeito, cara. Ok? Professor, me lembra aí sobre a primeira lei de Newton. A primeira lei de Newton, gente, é aquela lei teórica que diz: todo corpo que está em repouso tende a continuar em repouso. Todo corpo que está em movimento tende a continuar em movimento retilíneo uniforme, a menos que uma força resultante diferente de zero atue sobre ele. A primeira lei de Newton, que é teórica, é aquela lei que nos diz por que é importantíssimo usar o cinto de segurança. Porque você dentro do carro, você e o carro estão em movimento. Quando o carro freia, o freio só atua no carro. Se você não tiver com o cinto de segurança, quando o carro frear, você vai ter a tendência natural de continuar em movimento retilíneo uniforme e, infelizmente, você vai se bater com o vidro da frente. Lembrado da primeira lei? Primeira lei ou princípio da inércia? A segunda lei é essa que tem a fórmula. Ela diz que se a massa de um corpo aumenta, se eu mantiver a mesma força, a aceleração diminui. Vixe, Belice, isso é complicado. Não é não. Pensa no seguinte, você vai empurrar uma caixa de 100 quilogramas. Pensou aí? Mentalizou na sua cabeça? E você vai empurrar uma caixa de 2 quilogramas. Uma de 100 e uma de 2. Se você botar a mesma força, qual das duas caixas vai ter uma aceleração maior? A de 100 quilogramas ou a de 2 quilogramas? Exatamente, Mário. Então, a segunda lei de Newton, que é a que tem a fórmula, ela diz que quando a massa dos corpos aumenta, a aceleração diminui, se a força for a mesma. Já se a massa diminuir, a aceleração aumenta. E a segunda lei de Newton, a gente pode traduzir com essa fórmula: Fr igual a m vezes A. E Belis, e qual é a fórmula da primeira lei de Newton? A primeira lei de Newton não tem fórmula. O princípio da inércia, ele é só teórico. Quem lembra aí qual é o outro nome da segunda lei de Newton? A segunda lei de Newton tem um outro nome. Ou, desculpa, segunda não, terceira. A segunda a gente já falou, foi mal. Terceira lei de Newton. Quem lembra? Exatamente, Jorge. Parabéns, cara. Lei da ação e reação. Princípio da ação ou reação. Ou terceira lei de Newton. Tanto você pode chamar de terceira lei de Newton ou princípio da ação e reação. Essa é facinho. Vamos lembrar essa? Toda ação gera uma reação. De mesmo módulo. Quem lembra o que significa módulo? Quem lembra
o que significa módulo. Toda ação gera uma reação de mesmo módulo. Isso aí, Mari, é o valor numérico. Isso mesmo, Ila. Isso aí, Breno. Então, se você aplica uma força de 50 newtons na parede, a parede te aplica também uma força de 50 newtons. Toda ação tem uma reação de mesmo módulo, de mesmo valor. Toda ação tem uma reação também de mesma direção. Quem lembra quais são as três direções possíveis na natureza? Só existem três direções possíveis na natureza. Quem lembra quais são as três direções possíveis de existir na natureza? Isso aí, Mari. Vertical, horizontal, diagonal. Então, se a ação foi na horizontal, a reação também é na horizontal. Se a ação é na vertical, a reação também é na vertical. Tá certo? Alguma dúvida nessa parte? Então, toda ação tem uma reação de mesmo módulo e mesma direção. Porém, tem uma coisa que é diferente entre elas. Quem lembra qual é a coisa diferente? Exatamente, Henrique. Sentidos opostos. Então, toda ação tem uma reação de mesmo modo, mesma direção, porém, ela tem sentido oposto. Significa dizer que se a ação atua na horizontal para a direita com 20 newtons, a reação também vai ser na horizontal para a esquerda com 20 newtons. Os sentidos são opostos. Ok, Alício, tá liberado para você. Bom dia. O Belis, olha lá o que eu te mandei no WhatsApp. Ele não é da outra turma, não? Ele Ele é da outra é turma? Na outra errado. turma ficou uma pessoa e ele disse que era novo. Acho que é ele da outra turma, não? Eu que mandei errado. Pronto, professora Everilda já está aqui na sala. Pro Everilda? Oi, bom dia, gente. Bom dia, Felipe. Bom dia, alunos. Ótimo que estamos juntos novamente, né? Mesmo ainda remotamente, mas estamos juntos, né? Para mais essa etapa aí, que eu espero que seja curta, que a gente logo retorne. Mas isso aí é outra conversa. Gente, lembra que nós tínhamos falado com vocês do workshop das profissões? Vocês viram lá no o nosso card, lá na rede social. Hoje nós vamos ter outra rodada de profissões. E seria bacana se vocês participassem conosco. Hoje nós vamos ter um profissional da odontologia, da arquitetura e da psicologia, conversando com vocês, alunos, hoje às 19 horas, aqui mesmo pelo Google Meet. Você entra como se fosse para uma aula comum e vai conversar com esses três profissionais. Eu acho que é bom a gente começar essa caminhada para a escolha profissional. Quanto mais cedo você começa, mais probabilidade de você acertar, é bem maior a probabilidade de você acertar nessa escolha, tá certo? Então, estão todos convidados hoje, 19 horas, pelo Google Meet, o profissional da odontologia, o profissional da arquitetura e o profissional da psicologia, ok? Obrigada, Felipe. Fiquem bem e encontramos vocês às 19 horas. Ok, Pro. Obrigado, a senhora também. Bom dia. Alício, quer dar mais algum recado para os meninos? Não, Belis, obrigado. Só isso mesmo. Tá bom. Então, pessoal, aproveitando essa pausa que nós demos aqui, deixa eu logo recapitular o que eu falei no início para algumas pessoas que não estavam presentes quando eu falei. Eu passei um desafio, não é obrigado, a você fazer um mapa mental, esquema gráfico, o nome que você quiser chamar, com os assuntos que você estudou das leis de Newton e das classes de força. Você pode fazer uma folha só, em duas, pode fazer do jeito que você quiser. Isso aqui não é uma atividade.
Isso aqui é um desafio. Não vale ponto, não vale nota, não vale nada. Quem fizer e quiser, me marca nas redes sociais que eu vou olhar o que você fez. Os melhores eu vou escolher e colocar como no slide para os alunos, os colegas poderem usar o seu esquema, tá? Quem pode usar como você quiser, João. Se quiser usar um programa, fazer na mão. Tem um também que o pessoal fez na mão que eu achei muito interessante. Deixa eu mostrar para vocês aqui. É de um outro assunto, não é do assunto de vocês não, mas eu achei muito, muito bonito. Estão vendo esse? Esse aí o pessoal fez na mão, ó, desenhando. Eu achei bem, bem legal. Não sei se está aparecendo para vocês. Está aparecendo para vocês aí? Me digam aí, por favor. Sim? Então, ó, esse o pessoal fez na mão. Já esse outro aqui, o pessoal fez no computador. Aquele outro ali, não sei se foi na mão, no computador primeiro, o segundo foi no computador. Enfim, vocês podem fazer, gente, aonde vocês quiserem. Não é obrigado, é um desafio, porque eu acho que vai ajudar vocês depois para revisar os assuntos, tá? Então, quem fizer, quem aceitar o desafio, me marca lá nas redes sociais, Felipe Belis, pode ser no Instagram, pode ser no Facebook, pode me mandar pelo WhatsApp, por onde você quiser, tá certo? Aproveitando que a gente parou, deixa eu falar alguma coisa. Na aula de hoje, que vai ser revisão, a gente vai fazer algumas questões, ó. Tem 12 questões aqui no slide. Obviamente, não vai dar tempo de fazer 12 questões detalhadamente. Então, todas as questões que eu não responder no slide hoje com vocês, fica para casa. Repetindo, todas as questões que nós não respondermos, fica para casa para a próxima aula. Isso não é opcional. Responder a atividade é obrigação. Estou sendo claro? O opcional é o esquema. O esquema faz quem quiser. A atividade não é opcional. Ainda não, Luiz. Ainda não, Ana. Por quê? A gente ainda está computando as atividades passadas. Se vocês mandarem agora, vai confundir com a atividade passada. Então, ainda não é para mandar para o AVA, não. Só faz, deixa no caderno. Quando for para mandar para o AVA, eu aviso a vocês. Estou sendo claro? Ainda não é para mandar essa para o AVA, não, tá certo? E o terceiro e último recado que eu tenho para dar para vocês é uma coisa que alguns colegas me pediram e que também não é obrigação. Faz quem quiser. Então, lembrando, são 3 recados. O esquema não é obrigação. O esquema faz quem quiser. A atividade do slide, quem não fazer atividade do slide não é... Desculpa, a atividade do slide não é opcional, é obrigatório, tá? Quando for, eu aviso, Jorge, qual é o livro? Por enquanto, a atividade vai ser nesse slide, tá? Então, nem precisa se preocupar no livro, porque a atividade está nesse slide. E a terceira coisa que eu quero comentar com vocês, anotem essa sigla aqui, ó. MT, óbvio. Abreviação de muito óbvio, tudo junto. MT, óbvio. Anotem aí. Essa sigla é a sigla que você vai utilizar para encontrar no YouTube todas as aulas passadas. Eu postei para vocês todas as aulas dos assuntos passados. Então, anotem essa sigla, que é o nome do canal. Então, eu vou dar aqui para vocês, ó, como é que vocês chegam lá no canal, ó. Você chega aqui, deixa eu projetar aqui para você. Vocês estão vendo minha tela? Vocês estão vendo minha tela? Sim ou não? Pronto, chega aqui e escreve, ó, MT, óbvio, no YouTube, bota pesquisar. Vai aparecer esse canal aqui, ó, com esse M azulzinho, clica nele. Aí vem aqui, ó, playlist. Vem em playlist, por quê? Em playlist, os vídeos estão separados por primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. Aí você vem em playlist e clica aqui, ó, ver playlist completa do primeiro ano. Aí tem aí, ó, vetores aula 1, vetores aula 2, resolução e atividade de vetores, lei de Newton aula 1, lei de Newton aula 2, força de tração, força de contato, força elástica, força de atrito. Então, qualquer assunto que você ainda está com alguma dúvida,
Eu postei todas as aulas lá. Isso aqui não é obrigação. Não é para... Ah, a Belis mandou reassistir os vídeos. Não. Isso aqui é... Você tem dúvida em algum assunto? Vai lá no vídeo específico e você pega aquele vídeo e assiste. Aí eu vou dar uma outra dica para você. Como os vídeos, ó, vocês estão vendo que eles são longos, 1h20, 1h20, 1h10, 1h20, 1h15. Por que eles são longos? Porque o vídeo nada mais é do que a gravação da aula. Eu não fiz um vídeo para o YouTube. Eu só peguei essa aula aqui que a gente está gravando e coloquei no YouTube. Então, o vídeo não é do YouTube, assim. Não é só aqueles vídeos bem produzidos, com vários efeitos especiais. Nada disso. É só nossa aula gravada. Então, qual é a segunda dica que eu vou te dar? Quando tu for assistir uma aula, por exemplo, ó, eu quero assistir essa aula aqui de força elástica e força de tração. Ah, mas essa primeira parte da aula, Belis respondeu questões de força de contato. E essa primeira parte da aula eu não quero ver. Então faça assim, ó. Vem aqui em velocidade de reprodução. Coloca 2x. Porque o vídeo que tinha 1 hora, ele cai para metade do tempo. Ele cai para 30 minutos. Aí ele fica assim, ó, com a voz um pouquinho mais acelerada. Bom dia, pessoal. Vamos começar nossa aula. Então, determine a variação da mola. Qual é a letra que representa a variação do tamanho da mola? A letra que representa a variação do tamanho. Tá dando eco, gente, porque eu tô botando para captar e tá saindo meu som ao mesmo tempo. Aí tá ruim para vocês, mas não fica com eco não na hora que vocês forem assistir, tá? Aí você bota com 2x que você consegue assistir uma aula de 1 hora em 30 minutos. E lembrando, gente, que a aula não tem 1 hora realmente, né? Porque as partes que eu fico calado, esperando vocês responderem a atividade, vocês podem pular no vídeo no YouTube. Então, isso daqui não retira a obrigação de fazer as atividades e de assistir a aula no dia que a aula está sendo dada. Isso aqui é só uma coisa que eu fiz a mais para poder ajudar aquelas pessoas que estão com dúvida ainda em algum assunto. Estou sendo claro? Para depois falar assim, ah, Belis vai postar as aulas no YouTube, então não preciso estar na aula de Belis ao vivo. Tá? É ao vivo que você tira a dúvida. Pelo YouTube você não vai conseguir tirar a dúvida. E pelo YouTube é para você reforçar. Não tira a obrigação de estar ao vivo na aula. Estou sendo claro? Para depois falar que Belis falou que não precisa mais assistir a aula, é só ir no YouTube. Até porque as aulas no YouTube eu demoro para postar. Está tudinho atualizado porque eu usei o recesso para fazer isso. Mas, por exemplo, a aula de hoje não vai sair essa semana no YouTube, tá? Então, tem que assistir a aula presencial. Eu vou postar na semana que vem ou no fim de semana? Vou. Mas se você ficar esperando isso, vai demorar. Tudo bem? Alguma dúvida quanto a isso? Meus 3 recados. Todos os 3 recados. Dúvidas? Não? Então, bora voltar. A gente está falando da terceira lei de Newton. Então, toda ação tem uma reação de mesmo módulo, mesma direção e sentidos opostos. E a fórmula que vocês lembraram por enquanto foi força resultante igual a massa vezes aceleração. E aí, qual é a outra fórmula que vocês lembram do assunto? Qual outra fórmula que vocês lembram do assunto? Eu quero a fórmula. Qual é a outra fórmula que vocês lembram do assunto? Vamos, gente. Tá fácil. Exatamente, Ellen. Exatamente, Mariana. Só vamos tirar esse F da frente, Mari. Quando a gente fala de força-peso, Mari, a gente bota só P. Peso é igual a massa vezes a aceleração da gravidade. E quanto equivale, gente, aproximadamente essa aceleração da gravidade no planeta Terra? No planeta Terra, ela tem um valor aproximado que a gente pode botar nas questões, como o Jorge falou aí, de 10 metros por segundo ao quadrado. Esse valor não é fixo. Esse valor é um valor aproximado para o planeta Terra. Se for algum outro planeta, você não tem a obrigação de saber. A questão vai ter que te falar. E lembre que peso e massa na física não são sinônimos. Massa, que é um M, é quantidade de matéria. Massa é medida em quilograma. Peso é um tipo de força. Peso é medida em Newton. Depois da força-peso, qual outra força vocês lembram a fórmula? Tem mais 2 fórmulas só o assunto. Depois da força-peso, qual é a outra força que vocês lembram a fórmula?
Depois da força-peso, qual é a outra força que vocês lembram a fórmula? Tem mais duas. Só tem mais duas fórmulas. São 4 fórmulas no assunto. Vocês já lembraram duas. Falta mais duas. Força de atrito. Quem lembra qual é a fórmula da força de atrito? FAT. Cadê a galera que fez as atividades aí, no Recesso? Qual é a fórmula de FAT? FAT é a abreviação da força de atrito. Quem lembra a fórmula? Vixe, vocês estão mal, viu? A outra turma lembrou tudo, viu? Coeficiente vezes força normal. Isso mesmo, Maria. FAT é μ, que é o coeficiente, vezes a força normal. Perfeito, Maria. Esse μ é o coeficiente de atrito, e essa letrinha μ, ela me diz se a superfície tem muito atrito ou se a superfície tem pouco atrito. Quanto mais atrito a superfície tiver, maior vai ser esse μ. Por exemplo, entre o asfalto e o vidro. O asfalto gera mais atrito do que o vidro. Então, o μ do asfalto, ele é maior do que o μ do vidro. Eu não preciso decorar. A questão vai nos dizer. E o Fn é a força normal. Vocês lembram que a força normal é a força que a superfície aplica no objeto? A força normal só existe quando o objeto encosta em uma superfície. Então, ó, a força normal é sempre perpendicular à superfície, ó. É uma força sempre, sempre, sempre perpendicular à superfície. É a força que a mesa, a superfície, aplica no objeto. E a última fórmula, Jorge lembrou ali pra gente, que é a da força elástica. A força elástica, Fel, força elástica, é K vezes X. Belis, o que é o K? O que é o X? O K chama-se constante elástica. O K é o que me diz se é fácil ou difícil deformar a mola e o elástico. Se o K é grande, é difícil deformar. Se o K é pequeno, é fácil deformar. O K varia de mola para mola, de elástico para elástico, de material para material. Eu não decoro nenhum valor. Assim como não decoro nenhum valor do μ. O único valor, por enquanto, que a gente tem que decorar é da aceleração da gravidade, que é o G da Terra. Qualquer outra coisa eu não decoro. Esse K, se não aparecer na questão, é porque, então, a questão forneceu, a questão quer que você calcule, e ela forneceu todo o resto, tá? O nome do K é constante elástica, Ana. O K é o que me diz se é fácil ou difícil deformar a mola. É uma constante, depende de mola para mola. É um valor fixo que vai ter um valor próprio para cada mola. Se o K é um valor grande, é difícil deformar a mola. Se o K é um valor pequeno, é fácil deformar a mola. O X é o tanto que você deformou a mola. É o tanto que a mola aumentou ou é o tanto que a mola diminuiu. O X chama-se deformação. E aí, a última coisinha que você tem que lembrar do assunto é como somar as forças. Se for no mesmo sentido, a soma das forças realmente é uma soma. E se for em sentidos opostos, como é que eu faço a força resultante de vetores que estão em sentidos opostos? Que lembra? Mesmo sentido, realmente é uma soma. Sentidos opostos, exatamente, Breno, é uma subtração. E se formarem um ângulo de 90 graus? Como é que eu faço a força resultante, ou seja, a soma das forças, quando as forças formam entre elas um ângulo de 90 graus? Qual teorema, Maria? Existem muitos teoremas. Qual teorema nós iremos usar? Tá certo, é teorema, mas é teorema de quem? Exatamente, teorema de Pitágoras. Para achar esse FR aqui, ó, a gente faz o teorema de Pitágoras. Aí fica FR ao quadrado igual a F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado. E a última maneira de somar forças é quando elas formam um ângulo que não é 90 graus. Quando elas formam um ângulo qualquer.
Quem lembra como é que a gente faz a força resultante quando elas formam um ângulo qualquer? Como é que a gente encontra a força resultante quando elas fazem um ângulo qualquer? Quem lembra? Seno? Não, Ellen. Cosseno? Sim, mas tem um nome disso. É lei dos cossenos. Não é cosseno puro, porque cosseno puro não vai ajudar a gente. É lei dos cossenos. Lembra lá de matemática? Quem lembra da lei dos cossenos em matemática? A lei dos cossenos lá em matemática, quem lembra? Quem aí lembra? Lei dos cossenos lá da matemática. Ó, a força resultante ao quadrado vai ser a força 1 ao quadrado, mais a força 2 ao quadrado, mais duas vezes a força 1, vezes a força 2, vezes o cosseno do ângulo entre elas. Esse daqui vai ser o que a gente menos vai usar, que é o mais difícil. Mas é importante saber. Então, mesmo sentido, soma, sentidos opostos, subtrai, 90 graus, aplica o teorema de Pitágoras. Esses três é o que você vai mais usar. Toda hora você vai usar esses três. Agora, além dos cossenos, a gente vai usar pouco, tá? Qual foi a sua pergunta, Ana? Não vi. Você pode fazer de novo? Desculpa, eu não vi sua pergunta. Você pode fazer de novo? O K chama-se constante elástica. O K, Ana, é o que me diz se é fácil ou difícil deformar a mola. Se for fácil deformar a mola, o K é pequeno. Se for difícil deformar a mola, o K é grande. Mas o K não vem o valor para você decorar. Ou ele vem na questão o valor do K, ou ele traz o valor de Fel e de X. Fel é força elástica, X é deformação, e você encontra o K. A única coisa que você tem que decorar é que a gravidade da Terra vale aproximadamente 10. Por que eu estou falando aproximadamente? Porque a gente sabe que o valor mais próximo do real é o valor de 9,8, né? Então a gente usa 10 para facilitar a nossa vida. Mas o valor mais próximo do real é 9,8. Então vamos começar a nossa revisão. Primeira questão. Quem sabe me dizer aí qual é a resposta? Valendo aí. Quem vai ser as primeiras pessoas a me dizerem qual é a resposta certa? Deixa eu pegar mais água aqui que minha água acabou. Enquanto eu vou pegando minha água, vamos fazendo essa questão aí. Coloquem, por favor, no chat qual é o gabarito que vocês acham. Lembrem, não tem problema errar. O problema é não tentar. Tente da sua maneira. Seja certo, seja errado, não importa. Mas tente. Maria acha que é 12. Guilherme também acha que é 12. Mas vamos esperar mais respostas, tá bom? Deixa mais gente tentar aí. Não vou dizer ainda se é 12 ou não, tá bom? Para não influenciar o pessoal que está tentando. Ó, vou te dizer uma coisa. Na outra turma, teve uma questão que todo mundo dizia que era a letra D, 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 D. Só uma pessoa falou que era a letra E. Aí a galera ficou, não é letra E não, com certeza é letra D, porque não sei quem da turma aqui inteligentão falou que é letra D. Aí a pessoa ficou toda, professor, então acho que é letra D mesmo, acho que eu errei, não é letra E não.
E a resposta certa era a letra E. Era a dela. Então, confie na sua resposta. Não é porque várias pessoas já botaram a letra C que você é obrigado a colocar a letra C, não. Coloca o que você achou. Se você achou a letra E, coloca a letra E. Se você achou a letra A, coloca a letra A. Se você achou C, tudo bem. Você pode repetir o que o colega falou, mas não vai pelos outros. Vai na sua. Maria, Maria Luísa, você pode abrir seu áudio, por favor, Maria? Como você fez? Não se preocupe se está certo ou está errado, viu, Maria? Mas me fala aí como você fez. Abre o áudio, por favor. Não precisa abrir a câmera, não, tá? Só o áudio. Maria Luísa, você que foi a primeira que achou 12. Como você fez? Eu não tenho um fone aqui, mas eu posso ligar a câmera. Mas só a câmera não vai adiantar, não, Maria. Fica tranquila, obrigado. Vou pedir para outra pessoa, tá certo? Porque eu preciso é do áudio para a pessoa me falar o que é que ela fez. Deixa eu ver quem foi a segunda pessoa. Guilherme. Guilherme, você pode abrir o áudio aí, Guilherme, e falar como você fez? Alô? Fica despreocupado. Se for certo ou errado, não se preocupa, tá, Guilherme? Vai lá, me fala o que você fez, que eu tô botando na tela aqui. Ali a gente pode ver que aquela fórmula de constante de tempo, ali no 3t ao quadrado, ali é a aceleração, só que não tem o sobre 2 embaixo. Então a gente multiplica e encontra 6. Então 6 é a aceleração, a gente, para encontrar a força resultante, a gente multiplica pela massa, que dá 12. Então, bora lá com calma. Então, aceleração, você pegou o 3, multiplicou por 2, 3 vezes 2 deu 6. Foi isso que você fez? Sim. Aí depois você fez o quê, cara? Aí eu coloquei a fórmula da força resultante e substituí Como é que é a fórmula da força resultante? massa vezes aceleração. Aí a massa, a questão deu, que foi 2, correto? Sim. E a aceleração você achou, que foi 6. Uhum. E 2 vezes 6 deu 12. Parabéns, João. Perfeito, cara. O João não, o Guilherme, né? Foi, Guilherme. Parabéns, Guilherme. Perfeito, cara. Isso mesmo. Eu fiz assim também. Isso aí, Maria, desse jeito. Mas Beliz, caramba, Beliz, eu não sei da onde Guilherme tirou que a aceleração é 6. Da onde que Guilherme tirou isso, Beliz? Essa fórmula aqui, ó, gente, vocês viram ainda quando a gente tinha aula presencial. Lá em fevereiro e março, quando a gente ainda tinha aula presencial. Essa fórmula é a fórmula da posição. S significa posição. T significa tempo. E existe duas fórmulas da posição. Existe a fórmula da posição do MU, e existe a fórmula da posição do MUV. MU significa movimento uniforme. Qual é a fórmula da posição do movimento uniforme? Quem é o primeiro a acertar aí? Qual é a fórmula da posição do movimento uniforme? Isso, Kaline, essa é a maneira de lembrar, tá certinho, mas como é que escreve a fórmula? É o que vocês chamam de sorvete, sim. Isso aí foi a maneira que vocês inventaram para decorar, não tem problema. Mas como é que escreve a fórmula? Isso aí, Breno, isso aí, Ellen. S igual a SO mais VT. Beleza, me lembra aí o que significa essa fórmula? S significa posição final, SO significa posição inicial, V significa velocidade e T significa tempo. Só que essa fórmula não está parecida com a fórmula de cima, porque a fórmula de cima tem T ao quadrado e essa fórmula não tem T ao quadrado. Eu preciso, então, para essa questão, lembrar qual é a fórmula do movimento uniformemente variado, do MOVE. Quem lembra qual é a fórmula do MOVE, que você chama de sorvetão, que é aquela maior? Quem lembra qual é a fórmula do MOVE, do sorvetão? Quem vai ser o primeiro a acertar aí? Pode abrir o áudio também, tá? Se alguém tiver com dificuldade de escrever, quiser abrir o áudio e falar, pode abrir o áudio e falar. Exatamente, Ellen. Exatamente, João.
Então, ó, fica S, parabéns para vocês dois, tá? Igual a SO mais VO vezes T. Só toma cuidado ali, ó, João, que você botou V, tá? Não é V, é VO. VO vezes T mais AT ao quadrado dividido por 2. Belis, me lembra o que significa cada coisa dessa fórmula? S significa posição final. SO significa posição inicial. VO significa velocidade inicial. T significa tempo. A significa aceleração. E agora a gente vai comparar a fórmula do move com a fórmula que foi dada. O SO é o valor que vem puro, que é o 1. O VO é o valor que multiplica T, não T ao quadrado, T. Então, o VO é 2. E agora, cuidado. A aceleração na fórmula, ó, ela é dividida por 2. Não tem o dividido por 2 aqui, ó, o 3 está puro. Então, para voltar a ser o que era, ao invés de dividir por 2 novamente, eu vou multiplicar por 2. Por isso que Guilherme pegou o 3 vezes 2. Por quê? Porque se eu botar 6, 6 dividido por 2 dá 3. Então, para voltar ao que era, ao invés de dividir por 2, o processo contrário de dividir por 2 é multiplicar por 2. Questão 1. Alguma dúvida? Todo mundo entendeu como o Guilherme fez? Sejam sinceros, tá? É uma aula que estou revisando os assuntos que a gente já deu. Então, se você ficar aí com sua dúvida para você, não vai adiantar de nada. Porque depois, quando passar as atividades de casa, você não vai conseguir responder porque você tem que estar com dúvida. Tudo certo? Então, tudo bem. Vou passar para a próxima. A próxima é teórica. É só ler e escolher uma letra. Por enquanto, não coloca a letra no chat ainda, para não influenciar o colega. Por enquanto, não coloca no chat ainda. Daqui a 40 segundos, eu vou dar autorização e você coloca. Valendo. Pode colocar com a resposta no chat. Mari acha que é a letra C. Kaline acha que é a letra C. Luiz também. Lavínia também. Lara. Lembrando, se você acha que é a letra C realmente, vai na letra C, não tem problema. Mas se você acha que é alguma outra letra, vale a sua. Não vai na do colega porque o colega está botando letra C, não. Lembra do que eu falei na estante da aula anterior da outra turma. Mais alguém que dá alguma resposta? Ou podemos encerrar aqui? Temos ali duas pessoas na letra E, Luiz e Jorge, e o restante da turma todo na letra C. Vamos lá. Primeira coisa. Essa questão, vocês acham que é sobre primeira, sobre segunda ou sobre terceira lei de Newton? Essa questão está envolvendo a primeira, a segunda ou a terceira lei de Newton. O que vocês acham? É sobre o que essa questão? Perfeito, parabéns. É uma questão sobre terceira lei de Newton. Lembrando, terceira lei de Newton não tem conta, né? Então é uma questão teórica. Então é sobre a terceira lei de Newton. E quem lembra qual é o outro nome da terceira lei de Newton? Ela tem um outro nome. Quem lembra qual é o outro nome da terceira lei de Newton? É o princípio do quê? Exatamente, princípio da ação e reação. Então vamos ler a questão, sabendo que a questão é uma questão de terceira lei de Newton. Na figura abaixo,
despreze a existência do ar, as forças de reação ao peso e a normal estão ao peso, todo mundo acertou. Porque tanto que marcou letra C, quanto que marcou letra E, lembrou que a força-peso é a força de ação, ó, a força-peso é a força de ação, então o peso é uma força de ação que a Terra aplica no corpo. Então, qual é a reação? A reação, então, é o corpo aplicar a mesma força na Terra. E por que, então, eu não vejo a Terra subir? Eu só vejo o corpo descer. Porque quando eu boto uma caixinha e solto ela, eu vejo a ação do peso, que é a Terra puxar a caixinha para baixo, mas eu não consigo ver a reação, que é a caixinha puxar o centro da Terra para cima. Porque eu não consigo ver a Terra subir. Eu só consigo ver a caixinha descer. Quem lembra? Eu falei sobre isso nas aulas anteriores. Quem lembra? Porque eu só consigo ver a ação, eu não consigo ver a reação. É uma resposta bem básica, bem simples. Exatamente, Mari. A massa da Terra é infinitamente maior do que a massa do corpo. Então, uma força de 50 newtons, porque lembra que toda ação tem uma reação de mesmo valor? Então, se a Terra me puxa com 50 newtons, eu puxo a Terra com 50 newtons. Só que a Terra me puxa para baixo e eu puxo a Terra para cima. Só que 50 newtons me move para baixo. Beleza. Mas 50 newtons não move a Terra para cima. Então, a ação é a força que a Terra aplica no corpo. A reação, então, da força-peso é a força que o corpo aplica no centro da Terra. Alguma dúvida na reação da força-peso? Tanto quem marcou C, quanto quem marcou letra E, acertaram. Dúvida nessa parte? Só que agora ele pergunta também da força normal. E aí eu tenho que lembrar da definição do que é força normal. Força normal é a força de ação que a mesa, ou a superfície, né? Nesse caso, a superfície é a mesa, é a força que a mesa aplica no corpo. Se a ação é a força que a mesa aplica no corpo, qual é a reação da força normal? A ação é a força que a mesa aplicou no corpo. Qual é a reação? A ação é a força que a mesa aplicou no corpo. Qual é a reação? Tá bem fácil. Olha para o peso. A ação do peso é a terra puxar o corpo. A reação da peso é o corpo puxar a terra. Se a ação da normal é a mesa puxar o corpo, qual é a reação? Mari falou ali, ó. É o corpo aplicar uma força na mesa. Lembra, gente? Se o bloco A aplica uma ação no bloco B, então a reação obrigatoriamente é obrigado. Não é às vezes, é obrigado. A reação é a força que B aplica em A. Então, se você dá um soco no rosto de alguém, a sua mão é o A, o rosto da pessoa é o B. Essa foi a ação. A reação é a força que o rosto B aplica no seu braço A. Então, toda ação tem uma reação de mesmo valor, mesma direção e sentido oposto. Então, se a força normal é a força que a mesa aplica no objeto, a reação é a força que o objeto aplica na mesa. Então, a resposta certa é letra C.
Alguma dúvida por que a letra C? Todo mundo entendeu? A ação é no bloco, a reação é na mesa. Breno, é só você lembrar que ação e reação atuam em corpos diferentes. Se a ação é a mesa em cima do corpo, cara, a reação é do corpo em cima da mesa. Então, se a mesa aplica a força normal na caixa, a reação é a caixa aplicar a força normal na mesa. Tá claro? Ação e reação são sempre em corpos distintos. Se a questão pedisse para desenhar, a questão não pediu. Mas se pedisse para desenhar, a reação do peso, ó, fica aqui no centro da Terra, é a reação do peso, e a reação da força normal fica aqui, ó, em cima da mesa. Não tem confusão, Ana. É só você lembrar da teoria. Agora você tem que lembrar da teoria. O que a teoria diz? Se o bloco A aplica uma força no bloco B, e essa é a força de ação, você tem que saber, então, que a reação é a força que o B aplica no A. Não tem confusão. É só lembrar o que a terceira lei de Newton diz. Toda ação gera uma reação. Se você bate no rosto de alguém e foi ação, a reação é o rosto aplicar uma força na mão. Se você lembrou disso, você acerta a questão. O que é peso? Peso é a terra puxar o bloco. Essa é a ação. Então, o que é a reação? É o contrário. É o bloco puxar a terra. O que a normal diz? Você tem que lembrar da teoria. Isso aqui é teoria. O que a normal diz? A normal diz que é a força de ação que a mesa aplica nos objetos. Então, qual é a reação? A reação é o objeto aplicar na mesa. É bem simples, não tem nada de confusão. É só lembrar da teoria. Tirou a confusão ou ainda está com confusão? Se A aplica uma força em B, a reação é B aplicar uma força em A. Ponto. Então, se o peso é a terra puxar o objeto para baixo, a reação do peso é o objeto puxar a terra para cima. Se a normal é a força que a mesa aplica no objeto, a reação é a força que o objeto aplica na mesa. Tudo bem? Alguma dúvida ainda? Não? Tirou? Certo. Vamos para a terceira. Para fazer essa terceira questão, você tem que lembrar daquelas dicas que eu dei lá. São 4 dicas. Quem lembra qual é a primeira das 4 dicas para resolver essas questões que tem mais de um bloquinho? Quem lembra qual é a primeira coisa que nós devemos fazer nessas questões que tem mais de um bloquinho? Exatamente, Luiz. A primeira coisa que nós temos que fazer é desenhar. Qual é a segunda coisa? Quem lembra qual é a segunda coisa que nós temos que fazer? A primeira é desenhar as forças. Qual é a segunda coisa que nós fazemos depois que desenhamos a força? E a turma de vocês está fraca, viu? A outra turma perguntava rapidinho, tinha gente que me respondia. Já vi que vocês não andaram treinando nem estudando, viu? A segunda coisa é encontrar se o corpo está em movimento ou se o corpo está em repouso. E se tiver em movimento, dizer para onde está o movimento. Se é para baixo, se é para cima. Então, a primeira coisa é dizer se o corpo está em movimento ou repouso. Se tiver em movimento, dizer qual é o sentido do movimento. Direita, esquerda, para cima, para baixo. Qual é a terceira coisa? Qual é a terceira coisa que nós devemos fazer? Qual é a terceira coisa que deveríamos fazer? Vixe, meu Deus do céu. Exatamente, Kaline, obrigado. É a fórmula, escrever a fórmula para cada corpo. Parabéns, Kaline. Então, você escreve a fórmula da força resultante
que é massa vezes aceleração para cada corpo. E a quarta última dica, depois que você escreveu as equações, qual é a quarta e última coisa que nós iríamos fazer depois que escrever as equações? Exatamente, Kaline. A quarta e última coisa é resolver as equações. Aí, a maneira que vocês vão resolver, se vai ser por sistema de substituição, se vai ser adição, se vai ser todo mundo junto, se vai ser separado, é você que vai escolher. Então, por favor, façam aí a questão 3. Lembre que só aprende quem tenta. Quem erra, quem ficar só esperando, nunca vai aprender. Ah, professor, tenho muita dúvida. Tem muita dúvida? Pega os slides, refaz as questões que o professor já fez, porque eu fazendo é tudo muito fácil. Você só sabe fazer realmente se você tenta sozinho. Então, tá com muita dúvida nessa questão? Pega essa questão de novo, refaz. Tem questões feitas lá nos slides passados. Nesse não está feito porque isso é atividade. Mas no slide passado tem questões feitas. Então, só aprende quem treina. Física é treinamento. Se eu não tivesse treinado várias vezes, eu não saberia fazer. Essa parte eu não expliquei não, Maria. Tá? Calcula a sua tração dos fios entre os blocos mesmo. Essa tração do teto eu realmente não expliquei na aula passada, não. Essa parte eu vou fazer agora para vocês. Fica aí só na parte da tração entre os fios, tá certo? Porque essa parte eu não expliquei ainda como calcula a tração do teto. Obrigado por me lembrar. Essa parte só eu vou fazer. Vocês vão calcular a tração só entre o fio do bloco 1 e do bloco 4 quilogramas, que foi o que a gente viu na aula passada. Vixe, ninguém ainda? Meu Deus do céu, esse povo não tá sabendo nada do assunto mesmo não, viu? Ah, agora aí, ó, começou a aparecer. Só eu cutucar vocês, começa a aparecer aí.
Isso, Maria, porque eu não falei ainda, né, como é que faz a segunda parte. Então, para você, ou é a B ou é a E, porque você encontrou 16, né? Tá coerente. Eu fiz, mas não deu nenhuma das alternativas. Não tem problema, Kaline. Não se preocupa, tá certo? Só de você já ter feito já tá ótimo. Maria, a Maria tá sem áudio. Quem começou a fazer, quer abrir o áudio aí para falar junto comigo. A gente vai fazer juntos aqui a questão. Me falando o que foi que fez passo a passo. E eu vou escrevendo aqui. Das pessoas que fizeram, não se preocupe, tá certo ou tá errado. Tá certo ou tá errado, a gente faz junto, não se preocupa. Das pessoas que fizeram aí, quem pode abrir o áudio e fazer junto comigo aqui passo a passo? Lembrando, gente, que se vocês não participarem, eu não tenho como saber se vocês estão entendendo o assunto realmente ou não. Na outra turma estava tendo briga para ver quem vai falar. Aqui ninguém quer falar. Se vocês não participarem, eu não tenho como ajudar vocês. Para mim, vai estar todo mundo entendendo. Tá? Então, infelizmente, vocês vão ter que aceitar o meu aí, porque vocês não estão querendo participar da aula, tá certo? Mas é por conta e risco de vocês. Então, vamos lá. O primeiro passo é desenhar. Como é o nome dessa força que puxa esse objeto aqui para baixo? Peso. Como é o nome dessa força que também puxa esse objeto aqui para baixo? Peso também. Só que se eu botar assim, ó, P e P, fica parecendo que os dois objetos são iguais. Então, para diferenciar, eu vou chamar esse objeto de A e vou chamar esse objeto de B. Então, aqui eu vou botar PA e aqui eu vou botar PB. Professor, eu botei ao contrário. Tem algum problema? Nenhum. Se você botar ao contrário, não tem nenhum problema. Nessa questão tem força elástica? Tem força elástica nessa questão? Não, não tem mola. Não tem força elástica. Nessa questão tem força normal? Não. Por que não, professor? Porque não tem contato com nenhuma superfície. Nessa questão tem atrito? Tem atrito nessa questão? Também não. Ele falou que, ó, sem atrito. Nessa questão tem fio? Tem. Tem fio. Se tem fio, como é o nome da força que aparece sempre do corpo em direção ao centro do fio? Tração ou tensão. Então, ó, como esse fio que liga A e B é o mesmo fio, então eles têm a mesma tração. Pronto, desenhei as forças, está feito. Agora encontrar o sentido do movimento. O movimento aí, o A sobe ou o A desce? O B sobe ou o B desce? Qual é o sentido do movimento aí? Exatamente, o A vai subir e o B vai descer. Professor, como é que eu sei isso, professor? Se a questão não fala quem sobe e quem desce. Você olha para a massa. O B tem uma massa de 4 kg. O A tem a massa de 1 kg. Você botar um preso no outro, o B vai ter uma força-peso maior puxando ele para baixo. Porque a força-peso dele vai ser 40 newtons. O A, a força-peso que puxa ele para baixo, é só 10 newtons. Então, o P de B vai ser mais forte do que o peso de A. Professor, como é que você calcula o peso? Peso é massa vezes gravidade. Ok, já sabemos o sentido do movimento. O A sobe e o B desce. Vamos agora montar a equação da força resultante para o A e para o B. Força resultante do A é igual a massa do A vezes a aceleração. Agora para o B. Força resultante do B é massa do B vezes a aceleração. Por quê? A aceleração, eu não coloquei a aceleração de A e a aceleração de B. Porque na parte da aceleração, eu deixei os dois, o A. Exatamente, Kaline, porque é a mesma aceleração para os dois. Se o A subir com aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado, é porque o B desceu com aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Estão presos no fio. E o fio está ligando os dois. Então, o A. O A tem duas forças, tração para cima, peso para baixo. São forças no mesmo sentido ou são forças em sentidos opostos? É mesmo sentido ou sentido oposto? Soma ou subtrai, Luiz? Se é sentido oposto, soma ou subtrai? E vai ser tração menos peso de A ou vai ser peso de A menos tração?
Vai ser peso de A menos tração ou tração menos peso de A? Peso menos tração, Luiz? Então, você está dizendo que o peso é maior? E se o peso de A é maior, o A não deveria descer? Então, não tem como ser peso de A na frente, porque a força que vem na frente é a maior. E o A sobe. Se o A sobe, então tem que ser tração menos peso de A. Tá certo? Então tem que ser tração. Larga de onda, Matheus. Vai prestar atenção na aula. Tração menos peso de A. Massa de A. Qual é a massa de A, pessoal? Qual é a massa de A? Tá fácil. Qual é a massa do bloco A? Exato. Tração, não existe fórmula. Repete. Peso de A é 10. Todo mundo entende por que o peso de A é 10? Todo mundo entende por que o peso de A é 10? Professor, por que o peso de A é 10? Porque a massa é 1 e a gravidade é 10. 1 vezes 10 é 10. Vamos montar agora a equação de B. Na equação de B, fica tração menos peso de B ou fica peso de B menos tração? Oi, Kaline, fala. Quer abrir o áudio para andar mais rápido? Por que T menos 10? Porque o bloco A ele não está subindo. Se ele está subindo, Kaline, tração é maior, porque a tração aponta para cima. Se ele estivesse descendo, quem aponta para baixo é maior. Nesse caso, quem aponta para cima é tração. Por isso que é tração menos peso de A. E como é que se calcula o peso de A? O peso do objeto A é a massa de A, que é 1, vezes a gravidade da Terra, que é 10. 1 vezes 10 dá 10. Por isso que o peso de A é 10. Eu acabei de repetir, Mari. Alguma dúvida ainda na fórmula de A? E como é que fica, então, a fórmula de B? Fica tração menos peso de B ou fica peso de B menos tração? Vai lá, Kaline. Olha o B aí. O B sobe ou desce? Vamos lá, gente. O B sobe ou desce? Desce. Quem aponta para baixo? Peso ou tração? Quem aponta para baixo? Peso ou tração? Peso. Então, a maior força é o peso de B. A outra força, que é a tração em B, está para cima. Então, é sentido oposto, por isso que é subtração. Se fosse as duas no mesmo sentido, seria soma. Massa de B é 4, aceleração não tem. Quem é o peso de B, gente? Qual é o valor do peso de B? 4? Não, Mari. 40, perfeito. Porque peso é a massa, que é 4, vezes a gravidade, que é 10. E agora que eu montei as duas equações, vem o quarto e último passo. Qual é o quarto e último passo? Resolver. A maneira como vocês vão resolver, para mim, não importa. Desde que vocês resolvam. Eu vou resolver aqui por sistema. Vamos lá. Escreve uma equação. Escreve a outra equação embaixo. Passa uma linha e soma as duas equações. Quanto é 40 positivo somado com 10 negativo? 40 positivo com 10 negativo dá 30. Quanto é T positivo com T negativo? Quanto é T positivo com T negativo? Dá 0. Então, corta. Nem coloca nada. Quanto é A mais 4A? Quanto é A mais 4A? Perfeito. Então, a aceleração vai dar 6. Mas a pergunta não é aceleração. A pergunta é a tração. E agora, para achar a tração, eu substituo em A ou em B? Eu pego essa aceleração e substituo ela na equação de A ou na equação de B? Ellen, não pode escrever dessa maneira não, viu, Ellen? Se você escrever assim, está errado. Agora que eu estou vendo o que você falou, Ellen. Não pode ser desse jeito não, tá? Se você escrever desse jeito aí, está errado. E aí, gente, eu resolvo agora para achar a tração.
colocando em A ou em B? Em qualquer uma, como a Luísa falou. Exatamente, Luísa. Pode ser ou em A ou em B. Fica a seu critério. Aqui você achar mais fácil. Eu acho mais fácil A. Então, fica T menos 10 igual a A, que é 6. Então, D igual a D, 16. Alguma dúvida? Para achar atração, alguma dúvida? Isso aí, teoricamente, você deveria estar sabendo, viu? Porque essa parte aí toda a gente fez nas aulas passadas. Na teoria, você deveria saber. Quem não está sabendo, reassiste lá as videoaulas no YouTube, pega os slides, vê as questões que eu refiz, que eu fiz, está lá prontinho no slide, nos outros slides. Agora vem a parte nova, a parte que você não conhece. Como é que eu encontro, Beliz, aquela atração que está presa lá no teto, na outra polia? Vamos lá, essa parte aqui é nova. Eu vou ter que apagar o que está aqui. Se alguém quiser tirar print, tira agora, porque eu vou precisar apagar. Tirar o print aí, tirar a foto. Pronto. Vamos lá, agora vem a parte nova. Bom, você descobriu que a tração, ó, que essa tração aqui é 16. E que essa tração aqui também é 16. Mas ele quer saber agora a tração que prende a polia lá no teto. Vamos olhar só para a polia, para essa rodinha aí do meio. Ó, o nome dela é polia. Essa polia, ela nem sobe nem desce. Portanto, essa polia está em repouso. Ela só gira. Gira para um lado ou gira para o outro. Mas ela nem sobe nem desce. Quem sobe ou desce é o bloco A e B. A polia só gira, mas ela está paradinha. Ela nem sobe nem desce. A gente sabe que toda ação tem uma reação. Se a tração puxa esse bloquinho com 16 para cima, a reação puxa essa polia com 16 para baixo. Se a ação puxa esse bloco para cima com 16, ele puxa a polia para baixo com 16. Mas a pergunta é sobre essa outra tração daqui de cima, ó, que é um outro fio. Essa outra tração daqui de cima, se a polia está em repouso, tem que ser igual às duas trações que estão para baixo, porque eu tenho uma força para cima e eu tenho duas forças para baixo. E se ela nem sobe nem desce, as forças que puxam para cima têm que ser iguais às forças que puxam para baixo. Por isso que a resposta é letra E. Essa parte é nova. Essa parte vocês não sabiam. Até o 16 foi da aula passada. Essa parte do 32 está sendo da aula de hoje, está sendo nova. Então, a polia, ela nem sobe, vou repetir ela. A polia nem sobe, nem desce. Se ela nem sobe, nem desce, ela está em repouso, ela está parada. Quando um corpo está parado, a força que puxa ele para cima tem que ser igual à força que puxa ele para baixo. Aí aqui para cima, ó, tem esse fio, que é um outro fio, chamei de fio 2, tração 2. E aqui para baixo, ó, tem o fio 1, que a gente chamou simplesmente de tração. Então, para cima eu tenho uma força e para baixo eu tenho duas. As trações do fio de baixo a gente já calculou. As trações do fio de baixo a gente calculou na estante e deu 16. Então, para baixo eu tenho duas forças de 16 puxando a polia. E para cima eu não tenho. É o que eu vou descobrir. Então, a força para cima, que é o T2, tem que ser igual à soma das duas forças que está para baixo, que estão para baixo. Ok? É só você olhar qual é a força que está para cima, qual é a força que está para baixo. Para baixo eu tenho duas, para cima eu tenho uma. Se está parado, tudo que está parado é porque o que puxa para cima
é igual ao que puxa para baixo. O que puxa para cima é a tração do fio 2. O que puxa para baixo é aquela tração que a gente já calculou, que deu 16. Como ele tem um fio na direita e um fio na esquerda, então tem 16 para baixo na direita e tem 16 para baixo na esquerda. Como os dois estão para baixo, você soma. Então, 16 mais 16 é 32. Então, eu tenho 32 puxando para baixo. E para essa polinha, então, não ir para baixo, é porque eu tenho 32 puxando para cima. Isso aí foi novo, tá? Isso aí vocês não tinham obrigação de saber. E para finalizar, porque só falta 5 minutos, eu vou só montar essa daqui com vocês e eu vou deixar para vocês resolverem em casa. Vamos lá, eu só vou montar, viu? Não vou resolver, não. As forças 1 e força 2 são forças horizontais de 30 e 10 newtons. Então, a força 1 é 30, a força 2 é 10. De cara, você já sabe para onde está o movimento. O movimento aí está para a direita ou está para a esquerda? Para onde está o sentido do movimento? Direita ou esquerda? Por que direita, Ellen? Por que direita? Tá certo, mas por que direita? Porque F1 é maior do que F2. Então, primeira dica é desenhar. Segunda é encontrar se está em movimento ou em repouso. Belis, você nem desenhou ainda, Belis. E você já pulou para a dica 2. Gente, isso aqui são dicas. Você não precisa obedecer exatamente essa ordem, não. Se você quiser pular alguma ordem, você pula. Isso é só para te ajudar, tá? Mas não é obrigação você ter que seguir a ordem certinha. Então, eu, por exemplo, agora comecei com a 2, que foi o movimento. Vamos agora desenhar. Que força puxa tanto o A quanto o B em direção ao centro do planeta? Que força puxa o A e o B em direção ao centro do planeta? Isso, Mari. Aí, peso de A, peso de B. Tem fio agora, gente? Tem fio? Então, não tem tração. Tem contato com a mesa? Tem contato com a mesa? Sim. Como é o nome da força que a mesa aplica perpendicularmente ao objeto? Então, aqui tem a normal de A e aqui tem a normal de B. Um objeto encosta no outro, não encosta? Como é o nome daquela força quando um objeto toca no outro, empurra o outro? Isso aí, Mari, força de contato. Melhoraram, porque estava bem tenso a aula no início, viu? Agora vocês começaram a participar aí. Então, existe a força de contato que A aplica em B, e existe a força de contato que B aplica em A. A questão fala se tem ou não tem atrito. O que a questão fala sobre atrito? Tem ou não tem atrito? A questão fala que tem ou não tem atrito? Tem. E o atrito é contra ou a favor do movimento quando você arrasta a caixinha? Quando você arrasta a caixinha para a direita, o atrito aponta para onde? Exatamente, Luiz. Então, o atrito de A, ó, o FAT de A vai estar para a esquerda e o FAT de B também vai estar para a esquerda. Tem força elástica? Tem força elástica nessa questão? Não, não tem mola. Pronto, desenhamos todas as forças, já encontramos o sentido do movimento. Agora, as equações. Tem quantos corpos aí, gente? Tem quantos corpos? Então, vai ter a equação do corpo A e vai ter a equação do corpo B. Lembrando que a aceleração é a mesma para os dois. Quantas forças tem no bloco A? Quantas forças tem no bloco A? Quantas forças atuam no bloco A? Quem sabe me dizer quantas forças atuam no bloco A? 4? Quase, Kaline, quase.
Exatamente, Bruno. Kaline, você errou por uma, ó, porque o A tem o peso de A para baixo, uma. Tem a normal de A para cima, duas. Tem o 30 que empurra o A para a direita, três. Tem o FAT de A que atua na esquerda, 4. E tem a força de contato que B aplica em A, 5. Percebeu por que é 5, Kaline? Agora, dessas 5, tem duas que se equilibram. Quais são as forças que se equilibram? O peso de A e a normal de A. Porque o A nem sobe, nem desce. O A nem sobe, nem desce. Sobrou quantas agora? Exatamente, Mari. Só 3 são relevantes. Tem 5 no total, mas só 3 são relevantes. E, Mari, dessas 3 que são relevantes, qual é a maior? Ou qualquer outra pessoa também. Eu falei Mari porque ela falou Lê. Dessas 3 que sobraram, qual é a maior? 30, FBA ou faixa de A? Qual é a maior de todas? Por quê? Como é que você sabe que é o 30, Mari? Como é que você sabe que é o 30, Bruno? Ó, o sentido do movimento. O movimento está para a direita. Então, 30 é a maior. E aí, FBA, comparado com 30, está no mesmo sentido ou está em sentido contrário? FBA comparado com 30, está no mesmo sentido ou sentido contrário? Soma ou subtrai? Então, ó, é menos F de BA. E o FAT? Está no mesmo sentido de 30 ou está no sentido contrário? O FAT está no mesmo sentido de 30 ou está contrário? Então, você também subtrai. A massa de A, ele falou que é 3, e a aceleração a gente não sabe. Aí aqui agora eu não vou resolver. Você vai montar a equação para B, depois colocar uma equação embaixo da outra e resolver o sistema. Fica para casa. Então, todas que a gente não respondeu, fica para casa. Então, vou relembrar. O esquema lá que eu pedi do início não é obrigatório, é opcional. Fazer as questões do slide é obrigatório. O slide está lá junto com o link. Onde eu mandei o link tem o slide. E quem está com muita dúvida, reassiste as aulas lá no YouTube para poder ver. Tá certo? Então, na próxima aula, eu quero vocês mais afiados, viu? Não gostei de vocês hoje, não. Vocês hoje estavam muito apáticos aí sem participar. Mas eu sei que teve o recesso e tal. Mas, enfim, fica meu puxão de orelha para vocês aí. Beijão, bom resto de semana para vocês. Até semana que vem. Não precisa botar atividade por enquanto no AVA. Por enquanto, só deixa no caderno. Não posta no AVA não, para não confundir com a do primeiro semestre. Por enquanto, só deixa no caderno. Tchau, tchau, pessoal.